Hoje, baseada no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher de Samaria. Hoje nós vamos falar sobre o lugar perfeito para adoração. E possivelmente isso vai mexer com muitas pessoas, né? Porque tem gente que não aceita. Mas estamos aqui para falar a verdade. Porque existe tanto lugar de adoração. Deus tem posto no meu coração de estudar a Bíblia inteira, versículo por versículo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então vamos analisar esses 4 primeiros versículos aqui, que diz bem claramente que Jesus sabia que o ministério de João estava chegando ao fim. Para não pôr impedimento, o Senhor se retirava. Ele estava se retirando, estava voltando para a Galiléia para que todas as profecias se cumprissem. Nenhuma profecia poderia deixar de se cumprir. E o Senhor sempre foi muito zeloso pelo cumprimento das profecias. Então, ele volta para a Galiléia, mesmo porque ele tinha que dar testemunho, porque Jesus tinha um ministério que ele estava iniciando. Olha que interessante, enquanto João estava concluindo o seu ministério, Jesus estava começando dele. Um ministério que culminaria com o preço da redenção da alma pecadora do homem. E a gente começa a analisar aqui a descrição do texto bíblico. Diz que ele deixou a Judéia, foi novamente para a Galiléia e era necessário passar por Samaria, ou seja, não tinha como ele evitar. Era o caminho dele, teria que passar por Samaria. Como muitas vezes nós temos que passar por certas situações que nós dizemos assim: meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Deus tem um propósito. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito. Jó disse no capítulo 42 do seu livro: eu bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aquilo que Deus determinou vai acontecer, mesmo que ele não tenha orquestrado aquela situação. Eu pensei muitas vezes em muitas situações: Senhor, por que eu tive que passar em Samaria? Puxa, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não faria aquilo. Tanta coisa que eu gostaria de mudar, que eu gostaria de não ter feito, que eu fiz, muitas das quais eu sei que não foi da tua vontade, não foi do teu agrado. Então por que eu fiz isso? Por que eu não posso voltar lá e desfazer aquelas coisas? Olha, você é o resultado das suas escolhas. Você é o resultado das provações. Você é o resultado dos seus fracassos, das suas fraquezas, das suas incoerências, que mostraram para você que sozinho você não tem condições de chegar no céu. Somente através do propósito de Deus, de tudo que Ele permitiu que acontecesse, é que você finalmente se encontra no centro da vontade de Deus. E Jesus tinha que passar por Samaria. O interessante é que os samaritanos não falavam com os judeus. Eram inimigos há muito tempo. Mas Jesus, ele guiado pelo Espírito Santo, ele sabia que ele encontraria ali uma oportunidade de fazer a obra de Deus. E quantas vezes nós temos essa oportunidade, nós negligenciamos, porque nós achamos: não pode ser de Deus isso, não é possível. Não é possível. Eu lutei tanto para não ir para a cidade de Hortolândia, nunca tinha ficado fora de casa, e eu fiquei 4 anos em Hortolândia, passei meus apertos de uma forma ou de outra, passei perigo, passei situações difíceis, passei muita luta. E quando eu voltei, então eu soube que tinha sido profetizada a minha ida, que o Senhor tinha falado para uma irmã numa reunião de oração aqui, que ia me levar para longe, ia tratar comigo e depois me traria de volta. E realmente o Senhor fez uma obra maravilhosa. Não que Ele tenha orquestrado nenhuma das falhas ou fraquezas ou incoerências da minha vida, mas Ele usou isso para me ensinar muita coisa. Ele usou isso para me mostrar que
que a condição humana é miserável, pecador, e que precisa do Salvador para obter o perdão, mas que tem que deixar o pecado, que tem que se arrepender, que tem que reconhecer que é um pecador e que Jesus Cristo é o Salvador e que sem Ele nós jamais poderemos ver a face do Pai. Jesus passou por Samaria e ele foi até uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Se você for ler lá em Gênesis, você vai ver que quando Jacó está para morrer, ele faz uma promessa para José. Ele diz: olha, José, eu tomei uma terra dos amorreus com o meu arco, lutando, e deixei para você. E possivelmente foi essa terra aqui onde estava a cidade de Sicar. E estava ali a fonte de Jacó, a fonte que Jacó havia cavado, aquele poço que ele cavou para dar água para os seus rebanhos, e também matar a sede da sua família, porque eles viviam numa terra deserta. Então, quando achavam um poço, era realmente uma preciosidade. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Essa passagem mostra mais uma coisa. Eu voltava de Pitangueiras hoje, depois da aula, e eu vinha pensando: meu Deus, como que Jesus podia ser Deus enquanto estava na terra? Como poderia? E até conversando com o irmão Carlinhos, lá dos Três Irmãos, ele disse: olha, Miguel, se Jesus fosse Deus e Deus não pode morrer, então a morte de Jesus teria sido uma farsa. Então quem prega que Jesus era 100% divino enquanto estava na terra, não sabe o que está falando, irmão. Olha aqui uma prova disso: Jesus estava cansado. Deus não se cansa. Lá em Isaías capítulo 40 diz que Deus não se cansa nem se afadiga. Deus não tem canseira, mas Jesus estava cansado porque era apenas um homem santo, um homem que não conheceu o pecado, um homem que veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela sua santidade morreu por nós, pecadores, pagou o preço justo que era exigido pelos nossos pecados. E assim ele nos garantiu a salvação eterna. Jesus estava cansado e se assentou junto à fonte de Jacó. E era hora sexta, era meio-dia, né? Porque o horário dos judeus, ele começava a ser contado a partir das 6 da manhã. Então, às 6 horas da manhã era a hora primeira, 7 horas da manhã era a hora segunda, e assim ia até meio-dia, então era a hora sexta. Então era mais ou menos meio-dia, devia estar cansado mesmo, um sol terrível, né? E com muita sede. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Coincidentemente, uma mulher viria de Samaria para tirar água. Seria coincidência mesmo? Não, irmão, com Deus não tem coincidência. Com Deus tem propósito. Com Deus é tudo planejado. Deus sabe tudo que vai acontecer. Na sua onisciência, Ele prepara tudo que vai se passar no seu caminho, e aquela pessoa que passou no seu caminho é para você evangelizar, é para você falar do amor de Deus, é para você dar de beber da água da vida para aquela pessoa, porque você tem abundância. Então dê de beber a essa pessoa. E Jesus olhou para ela e disse: dê-me de beber, ou seja, me dê um pouco de água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então a mulher olha para ele admirada e fala: como você fala comigo? Eu sou samaritana e você é judeu? Vocês não gostam da gente. Então ela começa a perceber ali que existe alguma coisa diferente nesse judeu. Era um judeu que não era orgulhoso, era um judeu que não fazia diferença, não fazia distinção. Conversando com uma mulher samaritana e vendo como era difícil a condição da mulher samaritana, principalmente naquele tempo. Aliás, a condição da mulher, né? A condição da mulher não era muito boa. E samaritana era mais ainda, porque era desprezada pelos judeus. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
Olha que resposta esmagadora. A mulher olha para ele: como você fala comigo? Se você é judeu, eu sou samaritana. E Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está falando para você, me dê um pouco de água, você me pediria e eu te daria água viva. Mas olha que Jesus está falando na linguagem espiritual e a mulher ainda está interpretando tudo de forma literal. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha só, a mulher está vendo as coisas segundo a aparência. Ela ainda não aprendeu a ver as coisas pelo olho do Espírito, pelo olho da fé. Porque muitas pessoas só veem o que está diante dos olhos. É a casa nova, é o carro novo, é a roupa bonita, é a boa aparência da pessoa. E olha, com sinceridade, quanto rosto de anjo com coração de demônio. Porque só Deus conhece o coração das pessoas. Quantas pessoas bonitinhas planejando maldade no seu coração. Quantas pessoas de boa aparência, de sorriso treinado no rosto, com maldade no coração, e Deus está olhando para o coração da pessoa. E Jesus está dizendo para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, me dê um pouco de água, você me pediria e eu te daria água viva. E a mulher insiste, Senhor, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. O Senhor não tem um balde, o Senhor não tem uma corda. Como, pois, o Senhor pode ter água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E ainda está comparando Jesus com um homem, né? Como muitas pessoas fazem hoje em dia, né? Se você conhecer o meu pastor, você vai ver que homem que é aquilo, é que é homem de Deus. Eu lembro que eu fui uma vez numa reunião de obreiro em Ribeirão Preto. Eu fui de ônibus, eu nunca usei, mesmo nós não tínhamos pastor, eu que estava na direção, eu nunca quis usar o dinheiro da igreja em benefício próprio, eu tirava do meu bolso para pagar a passagem. Eu estava passando um período de muita angústia, muita perseguição ministerial, e eu encontrei uma irmã no ônibus, na cidade vizinha. Ela embarcou e sentou perto de mim, foi conversando comigo até Ribeirão Preto. Ela era da Igreja Universal. Ela falou assim: irmão, você precisa ir lá na minha igreja, você precisa conhecer o pastor, ele fala mesmo com Deus. Mas por que ele fala mesmo? Eu também posso falar, eu tenho essa liberdade. Jesus rompeu o véu que separava o santo dos santos e permitiu que os pecadores fossem diante do Pai, fossem falar com Deus. Nós precisamos entender que o véu foi rasgado. Nós temos liberdade para entrar diante do Senhor. Não é uma pessoa que fala com Deus, não é outra. Todos nós podemos nos chegar diante de Deus porque nós temos um grande intercessor. O seu nome é Jesus de Nazaré. Então olha só, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Nossa, que comparação muito maior, né? Mas Jesus, manso, humilde, simples, como sempre, não quis falar quem ele era, a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. Depois ele já fala: eu criei Jacó. Não. Simplesmente se ateve à sua missão de ganhar almas. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos, o seu gado? E eu fico pensando nisso aqui quando eu vejo muitas vezes aqueles cartazes de congresso que às vezes alguns pastores fazem, né? Que eles colocam lá: estará ministrando aqui a palavra de Deus o renomado pastor. Que renomado, irmão? Para com essa palhaçada aí. Para com isso. Nós somos todos pecadores. Claro que o homem é usado por Deus. Amém, glória a Deus por isso. Tomara que continue sempre sendo usado. Eu vi muitos homens que são verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Eu conheço muitos homens que são verdadeira ferramenta na mão de Deus. Tem o pastor Lorival Morragudo, tem o pastor João Ribeiro de Cravinhos. Homens que dispuseram as suas vidas pela obra de Deus. Não pessoas que andam por aí com gravato de seda, com sapato de couro de jacaré, com o último terno da moda, que só anda de avião. Para com isso. Eu fico imaginando Jesus andando naquele jumentinho que ainda era emprestado. Jesus andava num jumento que era emprestado.
nem dele era. Para a pessoa ficar, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Meu Deus, o que é isso? Vamos voltar aqui para o texto. Então olha só, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Olha, ele se ateve à mensagem, ele estava ali para oferecer a água da vida. Ele não estava ali para falar da grandeza dele, da glória dele, da magnificência dele. Eu fico tentando imaginar se ele fosse falar quando ele ajudou o Pai a criar o universo, quando ele era apenas a palavra que fazia tudo que estava no coração de Deus, quando ele apareceu como anjo do concerto para Moisés lá no Monte Sinai, quando ele apareceu com os seus anjos para Abraão lá naquela tenda ao meio-dia, e tantas outras situações em que ele apareceu e ele quietinho ali se atendo à sua mensagem de salvação. Qualquer que beber dessa água que você tem tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus continua falando palavras espirituais. A mulher ainda está no plano carnal. A mulher ainda está no plano da materialidade. Para ela tudo é material. Ela quer dinheiro, ela quer tranquilidade. Olha, eu quero ter uma água que não me dá mais sede para não ter que vir aqui, não ter trabalho de vir buscar água. Mas Jesus não está falando dessa água, criatura. Jesus está falando da salvação. No versículo 15, a mulher diz a ele: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o seu marido e vem cá. Olha, era a forma de Jesus mostrar qual era realmente o propósito dele. Jesus queria mostrar: olha, eu não estou aqui para falar de água, minha filha. Vai lá chamar seu marido que eu quero conversar com ele. Você não está entendendo o que eu estou tentando te dizer. Eu quero falar com seu marido. Ou eu vou falar isso para que ela realmente caia em si, para que ela reconheça quem ela é. A mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus lhe disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido, e isto disseste com verdade. Então Jesus aproveita esse momento para mostrar para ela que ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha mostrado para ele a vida da mulher, certamente já tinha revelado: olha, você vai encontrar uma mulher lá em Sicar, no poço de Jacó, e pode dizer para ela que ela já está no 5º marido. Então Jesus disse para ela: você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu marido. Uma mulher que trocava de marido como se troca de roupa. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então a gente percebe que o tom de voz da mulher começa a mudar, porque a mulher ela começa a ver que Jesus é usado pelo Espírito Santo nesse momento aí, e aí então isso chama a atenção dela. Isso nos mostra também que às vezes o Espírito Santo nos dá estratégias para chamar a atenção, para poder entrar no assunto que vai realmente importar, que é falar da salvação, é falar da vida eterna. Não importa o que você tem nesse mundo, porque o mundo prega a felicidade. Nós temos que ser felizes, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Tá, a felicidade que você vai conseguir aqui vai durar para sempre? Não, porque ninguém consegue felicidade eterna aqui, porque nós vamos conviver sempre com pessoas falhas, com pessoas que têm defeito, como nós também temos, e a nossa felicidade aqui, ela é muito insegura, muito incerta. Mas a felicidade que o Senhor tem reservado para nós lá no paraíso, aquela é eterna, aquela não murcha, como disse o apóstolo Pedro. Uma herança que não murcha, guardada, reservada nos céus para nós. Então Jesus entrou no assunto. A mulher já se abre e diz: olha, os nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus vai no ponto que ele queria e diz para a mulher: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não é aqui nesse monte, não é em Jerusalém. Vós adorais o que não sabeis, o que não conhecem.
Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Isso é inegável. A salvação vem dos judeus. Então, quando qualquer nação se levanta contra os judeus, está indo contra a origem da nossa salvação. É por isso que nós cristãos, nós devemos defender os judeus. Porque eles são a origem da nossa salvação. Então Jesus disse para ela, nós adoramos o que sabemos, o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não é coisa inventada como vocês de outros países, outra cultura, que adora qualquer coisa. Não, nós sabemos o que nós adoramos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha que verdade fundamental Jesus diz para essa mulher e através da palavra diz a nós nesta noite. Não é em Jerusalém, também não é no monte de Samaria que se adora a Deus. E quantas vezes você encontra pessoas que falam, se você não for da minha religião, você vai para o inferno. Você tem que servir a Deus na minha religião é a única que Deus deixou. E eu pergunto para vocês, Deus tem religião? Desde quando? Onde está escrito isso na Bíblia? Então são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que se atêm a mitos que são às vezes passados de pai para filho. Não tem esse lugar, não tem hora. Jesus diz, a hora vem e é agora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então não é no Monte de Samaria, não é em Jerusalém, não é na Galileia, não é na Assembleia de Deus, não é na congregação cristã, não é na adventista. Adorar a Deus em espírito e verdade. Você pode fazer isso dentro da sua casa, você pode fazer isso debaixo de uma planta. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Um relacionamento, adoração a Deus é relacionamento, é vida conjunta, Senhor. Olha para mim, eu estava ontem em Morro Agudo, no culto, e eu vi a irmã Miriam Castro pregando. Que palavra abençoada que ela pregou ali. E ela falou algo parecido com isso, sabe? Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Não adianta você frequentar a igreja e fazer as coisas mecanicamente, automaticamente, porque não é isso que Deus quer. Não adianta recitar palavras decoradas, porque Deus quer o que está no teu coração. Ela falou ainda que muitas vezes ela fala, Senhor, me ajuda, senão eu vou desviar. E essa sinceridade é preciosa aos olhos de Deus. Quantas vezes eu falo, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou cair em pecado, porque eu sou homem. Eu sou apenas um homem. Eu estou sujeito às tentações, às paixões. Eu me sinto só muitas vezes. Eu me sinto carente. Eu preciso da tua ajuda, da tua graça na minha vida. Vai me fortalecer e me fazer vencer as dificuldades. Não posso bater no peito como fariseu e falar assim, Senhor, eu sou santo, eu sou puro, eu não preciso de nada. Eu sou um homem. Como homem, eu sou pecador. Eu posso cair em transgressão. Se Deus não me guardar, eu caio em transgressão. Eu só fico de pé se a graça de Deus estiver agindo na minha vida. E a única forma de eu me manter de pé é pela graça de Deus. A mulher disse-lhes, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Oh, glória! Que revelação maravilhosa! Ela estava ali se abrindo o coração para o Senhor, e o Senhor faz a revelação. Eu sou o Cristo. Eu que estou falando com você aqui. Você é agraciada, você é afortunada, você encontrou, ou melhor, você foi encontrada pelo Cristo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher serviu como mensageira. Enquanto ele estava se revelando para a mulher, os discípulos chegaram e ficaram admirados. Nossa, nunca vimos Jesus falar com uma mulher. O que será que ele está falando com ela? Em que será que ele perguntou? Mas ninguém perguntou nada para ele. Ninguém falou nada.
Ninguém falou, por que o senhor está conversando com essa mulher? Ainda mais que ela é samaritana. Ninguém falou nada. Eles aprenderam que não se questiona o mestre. O mestre, Jesus, não pode ser questionado. Eu posso ser questionado, você pode ser questionado, qualquer pessoa pode ser questionada. Jesus não. Porque ele sabe o que ele faz. Então, enquanto os discípulos chegam, a mulher corre, ela deixa o cântaro dela, o vaso que ela foi buscar água ali perto do poço, e corre à cidade e fala para os homens da cidade: venham ver um homem que me disse tudo o que aconteceu na minha vida. Será que esse não é o Cristo? Quer dizer, ela vai anunciar o Cristo também, ela se torna uma evangelista. Olha, e aí a gente começa a tirar a conclusão de certas coisas. Já falei, vou repetir. Eu estou cansado de ver pastores que não apacentam, evangelistas que não evangelizam, missionários que não fazem missão, apóstolos que não foram enviados. Irmão, deixa a carteirinha no bolso. Para de se importar com o título, começa a fazer a obra de Deus. Você não está na terra para ser chamado apóstolo fulano de tal, ou evangelista fulano de tal, ou missionária fulana de tal. Vai fazer a obra de Deus, vai fazer missões, vai levar a palavra de Deus. Aproveita cada oportunidade que você tem para falar que Jesus é o Salvador, que através dele nossos pecados são perdoados e que somente através dele nós podemos entrar no céu. Enquanto nós estamos preocupados com títulos e cargos e posições, muitas vezes nós esquecemos qual é a nossa missão, o que é que o Senhor quer de nós. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come, ou seja, mestre, venha comer. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha aqui, Jesus falando em espírito novamente e as pessoas levando pelo lado material. Jesus falando do alimento da alma. O alimento da alma, a satisfação de fazer a obra de Deus que nós sentimos quando nos dispusemos a fazer. E os discípulos pensando em comida material. Será que alguém trouxe comida para ele? Então Jesus explica: a minha comida, minha alimentação é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Então, enquanto ele estava orientando os seus discípulos, falando ainda palavras espirituais, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita, mas eu vou dizer para vocês: olhem, vejam as terras que estão brancas para a colheita. Colheita de alma, irmão. Levar a palavra de Deus, mostrar o caminho da salvação, o caminho do céu. E juntamente com essa revelação, ele também nos faz uma promessa: aquele que colhe almas recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. Então precisamos compreender. E aí ele vai entrando nesse mistério aí, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, um é o que planta, o outro é o que colhe. E eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam, onde vocês não plantaram, outros plantaram e vocês entraram no trabalho deles. Ou seja, muitas vezes nós vamos pregar onde alguém já lançou a sementinha. Mas nós temos que lançar a nossa semente também e deixar Deus dar o crescimento, porque Ele manda outro para fazer a colheita. Foi o que aconteceu com meu irmão Dorival. Quando eu não pude falar do amor de Deus para ele, eu orei e falei: Senhor, envia alguém a quem ele dê ouvidos e evangelize o meu irmão. E quando o meu irmão Dorival foi trabalhar comigo, ele já estava evangelizado. Foi só convidar ele para ir para a igreja. Ele foi para a igreja, abandonou o vício, mudou de vida
e foi salvo, graças a Deus. Então, eu entrei no trabalho de outro, mas eu deixei muita sementinha plantada também. Como eu estou plantando nessa noite, sementinhas para que outras pessoas vão lá e colham esse fruto. E o nome de Deus vai ser glorificado, e isso é tudo que importa. Lá no versículo 39 diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então observa bem, a mulher fez o trabalho dela, levou a mensagem. Eles vieram para conferir. Eles conferiram e perceberam que realmente a palavra dele era a palavra ungida, era a palavra de Deus. E aí eles testificam que eles confirmaram, eles conferiram e confirmaram que ele realmente é o Cristo, o Salvador do mundo. O que falta para muitas pessoas é isso, é conferir. Porque tem pessoas que disputa, que debate, que faz tanta coisa, não vai conferir. Pega a palavra, irmão. Confere na palavra de Deus. Não fique acreditando em todo o vento de doutrina que sopra sobre a sua cabeça, não. Tenha conhecimento da palavra de Deus para você conferir se realmente essa palavra é de Deus. Porque olha, o que tem de porcaria por aí, principalmente na internet. Semana passada eu estava passando uns vídeos, não tinha nada para fazer, estava dando uma vasculhada para ver se tinha alguma notícia interessante, e eu vi um ensinamento. Um casal fazendo um ensinamento a respeito de intimidade do casal. Eu pensei, será que tem alguma coisa interessante? Eu vou ver. Meu Deus do céu, que abominação. Usando o nome de Deus para fazer abominação, para ensinar pecado. Porque não vá pensar que tudo que acontece entre um casal é sadio, porque se não tiver de acordo com a palavra de Deus, se não tiver de acordo com a natureza, é pecado. Não vou entrar em detalhes, em pormenores, eu não sei quem pode estar do outro lado, de repente tem alguma criança ouvindo essa palavra, mas eu quero dizer uma coisa: as coisas de Deus são naturais. Fugiu daquilo que é natural é pecado, irmão, não resta dúvida. Eu não quero nem saber se alguém, não, mas o pastor fulano falou, porque o pastor cicrano, tem um tal de, algum tempo atrás tinha um irmão que debatia comigo e falou assim: mas o pastor Antônio Gilberto falou, mas o pastor Claudionor de Andrade, um mestre da Assembleia de Deus, falou. Eu não quero saber o que o pastor Claudionor de Andrade falou, o que o pastor Antônio Gilberto falou. São homens de Deus, são. Eu conheci eles, né? Conheci o pastor Antônio Gilberto, um grande professor de escola bíblica, mas ele pode ter tido uma interpretação errada. Eu quero a interpretação que vem do Espírito Santo de Deus para a minha vida, não que o pastor fulano achou que era a interpretação de Deus. Porque como homem, ele pode ter falhado, pode ter errado, mas eu não vou cair nessa. 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele foi para a Galileia para cumprir um propósito. Ele havia falado, olha, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria. Então ele volta para a pátria dele, que é a Galileia, lugar de nascimento ou pelo menos de criação, para que venha se cumprir esse propósito. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Eles só receberam Jesus porque eles estavam em Jerusalém. Eles viram Jesus operar milagre. Falaram, não, esse aqui é aquele que fez milagre, então vamos receber, porque deve ter alguma coisa para oferecer para a gente. As pessoas são interesseiras, né? Se você tem alguma coisa para oferecer, elas te tratam com honraria. Se percebe que você não vai dar lucro, já te descarta logo. Não, que é o que fizeram com ele. Acharam que ele ia ser o libertador de Israel. Quando viram que ele não ia derrotar o exército de Roma, puseram ele numa cruz. É assim que o ser humano faz, principalmente o religioso. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis.
Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua família. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Mas o milagre só aconteceu porque o homem creu. No versículo 50 ele diz: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Se o homem não acreditasse, não iria ficar ali insistindo: Senhor, o senhor tem que ir, o senhor tem que ir lá, o senhor tem que ir lá. Jesus havia dito: olha, se vocês não virem sinais e milagres, vocês não acreditam. Senhor, desce logo antes que meu filho morra. Pode ir, teu filho vai viver. E ele creu. Amém, glória a Deus. Então eu vou ver meu filho. E quando desceu, encontrou o filho vivo. O teu filho está vivo, está curado, graças a Deus está bem. E que horas foi que ele melhorou? Foi ontem, às 7 horas. A febre simplesmente desapareceu. E o pai lembrou: foi naquela hora que Jesus falou para mim: o seu filho vai viver. E então ele passou a crer em Jesus. Porque às vezes nós precisamos ver também, irmão. Nós precisamos ver certas coisas. O Senhor fez tanta coisa na minha vida, e quando eu paro para pensar, eu falo: Senhor, eu não merecia. Mas se o Senhor fez, é para mim crer. Porque o Senhor me ama. E eu só posso ser grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor permitiu que acontecesse, por todos os livramentos, pela salvação. Nunca serei grato bastante. Eu sempre serei grato. E nunca serei grato bastante. Onde é o lugar de adoração? É onde tem um espírito quebrantado, contrito, em qualquer lugar que você esteja. Todo dia, de segunda a sexta, me levanto às 5 da manhã, às vezes um pouco antes, quando eu acordo antes do celular despertar. Tomo meu banho e me ajoelho aos pés da cama, e aqui eu apresento ao Senhor minha família, a esposa, os filhos, os netos, os parentes, aqueles netos que não nasceram ainda, os bisnetos, tataranetos que um dia virão pela graça de Deus, para que a minha semente não seja produzida para o mal, porque eu quero minha semente no altar do Senhor. Aí eu apresento também os meus irmãos na fé, todos que conviveram comigo, os que convivem de perto, de longe, de maneira direta ou indireta. As pessoas que eu não conheço, que às vezes trabalham comigo, as que eu não conheço, que estão longe, para o Senhor enviar alguém para pregar o Evangelho para elas, porque nós temos que nos preocupar com as almas, irmãos. Um dia eu estava a caminho do inferno, o Senhor enviou alguém para falar comigo. Muitas pessoas estão a caminho do inferno, muitos estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Nós precisamos nos preocupar com essas almas, com essas vidas que estão se perdendo, e no final da minha oração eu falo: Senhor, desperta a tua igreja para buscar no Senhor um poderoso avivamento para ganhar almas para o Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de justiça no nosso país. Nós precisamos de um avivamento para a igreja deixar essa fala mecânica, deixar esses cultos mecânicos, para a igreja oferecer um culto vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa vida, nossa alma, no altar de Deus. Então eu peço ao Senhor: desperta o coração da tua igreja para buscar no Senhor um poderoso avivamento para ganhar almas para o seu reino. E eu sei que o Senhor está me ouvindo. E eu digo: levanta pregadores nos 4 cantos desta nação e nas redes sociais. E desde que eu comecei a orar, eu comecei a ver muitas das pessoas que eu conheço postando versículo bíblico, postando mensagens bíblicas no Facebook, no YouTube, para todo lado, sabe? Deus está levantando pregadores. Eu lembro que quando eu criei minha conta no Facebook, em 2012, eu comecei a evangelizar e via pessoas vinha criticar, falava: Facebook não é igreja. Eu não quero saber se é igreja, deixa de ser. Eu sou igreja, eu sou parte da igreja do Senhor, e eu vou falar daquilo que está no meu coração, que é a salvação das almas, a confirmação daqueles que são salvos e a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Irmão, ora sim, vamos pedir para Deus um despertamento para a nossa nação. Nós estamos precisando, e o Senhor será glorificado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e Deus abençoe o Brasil.
Fiquem com Deus, um forte abraço.